Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vossos corações. Irmão Rick aqui mais uma vez, e hoje quero trazer um pouco da palavra de Deus com vocês. Então para um pouquinho aí e vamos juntos abrir as escrituras. Depois que esse meu vídeo ele teve uma certa relevância e muitos irmãos começaram a comentar e tudo isso, eu acabei percebendo uma coisa. Existe uma guerra muito grande acontecendo. E o pior é que muitas vezes, no meio dessa guerra, as pessoas são atingidas, os irmãos são atingidos e as ovelhas são atingidas. E isso é algo muito, muito ruim. E fica essa guerra muitas vezes dos ICR contra os ICM, ou dos revoltados contra ICM. E muitas vezes a gente esquece que a nossa batalha não é contra as pessoas, né? Não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades. Então, no meio disso, e muitas vezes falta sabedoria, as pessoas querendo demonstrar que o sistema é errado, as pessoas acabam atingindo pessoas. E isso é muito ruim, e aqueles que estão fazendo isso vão pagar. Hoje mesmo eu vi uma postagem totalmente sem sabedoria, uma postagem que queria, né, tinha como target o sistema e acabava atingindo as pessoas que estão ali. Isso não é necessário. Nós não estamos aqui para destruir as pessoas que estão na Maranata ou que estão na ICR, não. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e para viver a verdade de Deus que está nas Escrituras. E essa confusão entre ICR e Maranata, o Senhor me deu uma palavra que está lá em João, no capítulo 4. É um diálogo entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus. A gente vai ler um pouco desse diálogo aqui. Vamos começar lá no versículo 9, e a palavra de Deus diz bem assim: Disse, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele começa esse diálogo porque ele queria quebrar uma coisa. Ele queria quebrar a divisão que existia no meio do povo. E o Senhor, ele vem, ele fala com aquela mulher samaritana. E ela ainda presa na sua religiosidade, ela se espanta. Porque como a palavra de Deus fala aqui, não existia a comunicação entre os judeus e os samaritanos. E sabe qual que é a coisa interessante? Todos esses dois povos, na sua limitação, tentavam agradar a Deus. Mas como Jesus, ele não estava representando os judeus em si, no caso, os fariseus, os saduceus que adoravam em Jerusalém, Jesus, ele estava representando ao Pai. Ele também não era judeu, ele era judeu, mas ele não era fariseu, ele não era saduceu, ele não era essênio, ele não era nada desses grupos. Ele estava preocupado com o povo, com a salvação do povo. E aí, né, olhando esse diálogo assim, esse início desse diálogo, a gente pode ver, né? Hoje em dia é praticamente impossível um diálogo entre as pessoas da Maranata e as pessoas da ICR. E é justamente isso que está acontecendo aqui. A mulher olhou e falou: como pode? Né? Você é judeu falando comigo? Porque existia, né, uma divisão ali entre os judeus e os samaritanos. Não só entre os judeus e os samaritanos, como entre os outros grupos judeus que estavam ali naquele tempo também. Mas o Senhor Jesus, ele vem e ele trata de quebrar isso. E muitas vezes esses irmãos que são revoltados, esses irmãos que vivem para muitas vezes atacar, né? Eles acabam, em vez de fazer como Jesus, vir para quebrar essas coisas, eles acabam ainda, né, trazendo ainda mais divisão entre o povo. Então o Senhor Jesus, ele começa a dialogar com essa mulher. Eu penso que é interessante que o Senhor Jesus, ele tem um diálogo com ela, num certo ponto da conversa, muito orientativo. E essa orientação eu quero trazer para os irmãos também, porque muitas vezes os irmãos ficam perdidos. O que eu vou fazer agora? Eu saí da Maranata, o que eu vou fazer? Eu saí desse o que eu vou fazer? Mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas existe um ponto aqui que é essencial para a gente entender. Lá no versículo 20 diz bem assim: Nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis
que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então existia uma preocupação na cabeça das pessoas sobre o local de adoração. Aquela mulher samaritana, ela traz a questão porque existia. O judeu fala, olha, só existe adoração em Jerusalém. Os samaritanos, não, nós adoramos nesse monte. E aí agora, onde é o lugar de adoração? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Isso ele estava falando já do mistério da igreja, que não iria ter templo mais. A igreja não iria ter templo. Tudo isso que você vê, as pessoas construindo templos, isso vem do catolicismo. Não existe templo mais. O templo agora é as nossas vidas. O templo que você vê a palavra dizendo em Atos 2, que eles estavam nas casas e no templo, aquele templo foi destruído, é o templo dos judeus. E é interessante como os homens se apegam a templo. Os judeus estão até lá agora, num muro que se restou do templo, porque ali para eles é o local de adoração. Mas Jesus vem para a gente e fala, olha, chegará um tempo que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis. E aí ele continua o diálogo. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. E agora ele está falando, ele não está falando assim, ó, os judeus são melhor que os samaritanos. Não, ele está falando que ele mesmo, ele vai vir dos judeus, e verdade. Ele veio dos judeus, Jesus era judeu. E ele fala, no 23, mas agora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais os que o adoram. Então, meus irmãos, não é proibido estar na Maranata, não é proibido estar na ICR. O que não se pode é não adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu fico olhando assim, sabe, toda essa confusão que está existindo, parece uma coisa política, uma briga, uma coisa maligna, uma briga por poder. E no meio de tudo isso, nossos irmãos sofrendo, sabe, nossos irmãos padecendo, quando na verdade nós deveríamos ser um povo só. Nós deveríamos estar em comunhão uns com os outros. Sabe o que isso prova muitas vezes? Que ninguém muitas vezes está na luz, sabe? Ninguém muitas vezes está na luz, como diz a palavra de Deus lá em João. Se andarmos na luz, uma possibilidade, temos comunhão uns com os outros. E é o que nós devemos procurar ter, comunhão com os irmãos. Uma coisa é a gente pegar e a gente falar assim, olha, isso aqui está errado, esse ponto está errado. E atacar aquele ponto. Outra coisa, a gente querer generalizar a coisa e acabar atacando os nossos irmãos que não têm entendimento, acabar deixando muitas pessoas sem saber o que fazer, né? Porque você vai sair da Maranata, você vai para onde? Na ICR? E tem problema lá, será? Tem. Na Batista tem problema. Tem problema em todo lugar, irmãos. Tem heresia em todo lugar. Nós precisamos entender. Nós estamos há quase 2000 anos da história bíblica do Novo Testamento. E o que importa nisso tudo é que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E que nós, né, sendo da Maranata ou ICR, que o nosso coração eles possam estar voltados a Cristo. Nós não estamos aqui para defender a Maranata ou a ICR. O que me parece muito isso hoje é o mesmo problema que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Interessante, né? No capítulo 3 de 1 Coríntios, olha o que acontece. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Foi Paulo ou Apolo que morreu por você? Foi a Maranata ou foi a ICR que morreu por você? Então por que vocês vivem na briga para defender isso? Por que vocês não procuram a paz entre os irmãos? Sabe? O que a gente deve fazer é usar esses canais que a gente tem para orientar os irmãos. Não ficar simplesmente, agora minha vida agora é atacar o sistema, é atacar essa denominação aqui específica. Isso não leva ninguém a nada.
Isso não traz unidade para o corpo de Deus, para o povo de Deus. Isso só traz mais divisão. Então, irmãos, nós devemos focar nisso, sabe? Nós devemos focar na unidade do povo e dizer ao povo, olha, nem em Jerusalém, nem em Samaria, ou se vai em Jerusalém ou Samaria, adore o Pai em espírito e verdade, porque o Pai, Ele procura esses adoradores. Então é isso, irmãos. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Vou fazer um outro vídeo depois falando sobre a minha saída da Maranata, né, o que aconteceu e tudo isso. Então é isso, irmãos. Irmão Rick aqui mais uma vez. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenha edificado a sua vida. Deus abençoe a todos e até a próxima.